Esse é o canal sobre arte e desenvolvimento humano e hoje nós vamos falar sobre o arquétipo do cachorro. Mas antes, é muito importante que você se inscreva no canal e compartilhe para que outras pessoas também possam ter acesso a esse mesmo material. Se você se interessa pelos limites entre a arte e os arquétipos dos animais, esse vídeo é para você. Os cachorros são conhecidos no Brasil também como cães. Os cães são mamíferos carnívoros da família dos canídeos, porém eles precisam de comer mais do que apenas carne. Provavelmente os cães foram os primeiros animais domesticados pelos seres humanos. Algumas teorias sugerem que os cães surgiram do lobo cinzento no continente asiático há mais de 100 mil anos atrás. As evidências se baseiam em achados arqueológicos, já que foram encontrados cães enterrados com humanos em posições que sugerem afetividade. Segundo estudos biológicos, o surgimento dos cães teria se dado por uma seleção dos filhotes dos lobos cinzentos e dos chacais que viviam em volta dos acampamentos pré-históricos e que se alimentavam dos restos de comida e das carcaças deixadas como resíduos pelos caçadores. Os seres humanos teriam percebido a existência de certos lobos que se aproximavam mais do que outros e reconheceram certa utilidade nestas características, pois estes lobos alertavam para a presença de outros animais selvagens. A audição de um cão é cerca de 10 vezes mais potente do que a dos seres humanos. Já o olfato é cerca de 1 milhão de vezes mais potente. Ao longo dos séculos, através da domesticação, o ser humano realizou uma seleção artificial dos cães por suas aptidões, características físicas e pelos tipos de comportamentos. Assim, o resultado foi uma grande diversidade de raças caninas, que sofrem variações de acordo com a pelagem e o tamanho dentro de suas próprias raças. No Brasil, a designação de vira-lata se refere aos cães sem raça definida ou aos mestiços descendentes. Com expectativa de vida que varia entre 10 e 20 anos, o cão é um animal social que, na maioria das vezes, aceita o seu dono como um verdadeiro chefe da matilha. Os cães possuem excelentes olfatos e poder de audição. Os cães são bons caçadores, além de exímios corredores. Em média, um cão pode atingir a velocidade de até 30 km por hora. Os cães são inteligentes e com ótima capacidade de aprendizagem. Assim, os cães podem ser adestrados para executar um grande número de tarefas úteis: o pastoreio, a guarda e a caça. Assim como os seres humanos, os cães podem sofrer de Alzheimer, de depressão e até pegar resfriado. Ao se deitarem, os cães giram em torno de si mesmos. Eles herdaram este hábito dos seus ancestrais lobos. Os cães fazem isto na natureza para afofar o mato e para evitar que algo no chão venha a machucá-los. Para demonstrar suas emoções, os cães usam seus rabos. Para demonstrar alegria, eles agitam suas caudas e, ao colocarem o rabo entre as pernas, eles indicam o medo. Não há registro de amizade tão forte e duradoura entre espécies distintas quanto a do ser humano com os cães. No Egito Antigo, os cães eram reverenciados como conhecedores dos segredos do mundo após a vida e adorados na forma do deus Anubis. Esta relação com os mortos teria vindo do hábito de os cães se alimentarem dos cadáveres, assim como os chacais. Na mitologia egípcia, o deus Anubis é representado com o corpo de um ser humano e com a cabeça de um chacal. O deus Anubis é o responsável por guardar as portas sagradas do inconsciente e guiava os mortos até o mundo espiritual.
Segundo a mitologia asteca, os cães eram enterrados com seus donos, pois eles atravessariam os recém-mortos por um lago até o reino dos mortos. Em muitas mitologias ancestrais, o cão aparece associado ao fogo, como aquele que roubou o segredo do fogo e o revelou aos seres humanos. O simbolismo do cão representa um conhecimento da vida e do além-vida. Na Grécia Antiga, os cães eram relacionados com os deuses da cura. Eram comuns os templos repletos de cães usados para lamber as feridas dos doentes. Na mitologia grega, o cão foi retratado em diversos mitos, como Cérbero, o cão de 3 cabeças e que simboliza a proteção, o conhecimento secreto sobre a morte e a ressurreição. Cérbero é responsável por guardar a passagem que leva os mortos ao mundo dos espíritos. Os cães combateram junto aos exércitos de Alexandre o Grande e se espalharam por toda a Europa. Durante a peste negra na Europa, os cães se alimentavam dos cadáveres e, assim, a Igreja Católica passou a relacioná-los com a morte e com as bruxas, os vampiros e os lobisomens. Durante o Renascimento, a visão negativa sobre os cães foi desaparecendo uma vez que caíram no gosto da nobreza. Assim, era comum os inúmeros canis que existiam nos castelos. Na mitologia persa, Ahura Mazda, o principal deus dos persas, entendia que o cão era parte da gloriosa criação do mundo e, assim, era o principal guardador das casas e dos lares. A grande maioria das tribos nativas das Américas possuíam cães. Estes nobres animais frequentemente alertavam seus donos sobre a aproximação dos inimigos e sobre os diversos perigos que estavam na iminência de se concretizarem. Os cães eram conhecidos por ajudarem os caçadores e, além disso, por serem uma preciosa fonte de calor nas longas noites de inverno. Como todas as matilhas possuem diversas linhagens, os cães das tribos nativas do passado se encontravam em estágios selvagens se compararmos com os cães domésticos que habitam os lares, as cidades ou o campo nos dias atuais. Porém, esta metade selvagem de suas personalidades nunca foi motivo para que os cães traíssem a fidelidade inata que sempre sentiram por seus donos. Os cães sempre foram considerados como os servidores ideais dentro do mundo animal ao longo de toda a história. Quando somos atravessados pelo arquétipo do cachorro, se é atraído pela ação de servir aos próximos ou mesmo à humanidade como um todo e de alguma maneira que se julga ser a necessária. O arquétipo do cachorro está representado nos cuidadores de idosos, nas enfermeiras, na filantropia, nos religiosos e em todas as demais ações envolvidas em trabalhos de caridade. Por ser o guardião que protegia os lares e as tribos de ataques surpresas, o arquétipo do cachorro tanto engloba o amor carinhoso do melhor amigo, quanto a energia parcialmente selvagem do protetor que defende valentemente o seu território. Assim como o deus Anubis, o cão chacal protetor do Egito Antigo, o arquétipo do cachorro sempre simbolizou o guardião ao longo dos tempos. O arquétipo do cachorro reflete tanto o guardião do inferno quanto o protetor dos segredos e dos tesouros mais escondidos. Os cães guardavam os bebês recém-nascidos indefesos enquanto suas mães estavam cozinhando ou trabalhando nos campos ou na lavoura. O arquétipo do cachorro representa a honra a seus donos e a manutenção da lealdade e da confiança. Ao nos depararmos com o arquétipo do cachorro, somos atravessados pelas lembranças
da infância e aos companheiros inseparáveis. O arquétipo do cachorro nos reflete o senso de dever para com os demais seres humanos. Os cães são servidores ideais. Eles são inteiramente devotados a seus donos em medidas que superam em muito, inclusive, a maneira como são tratados. Mesmo que o dono repreenda ou surre seu cão, ainda assim este mesmo cão será capaz de dedicar amor a esta pessoa que o tratou mal. O cão age assim não porque seja estúpido, e sim porque parece ter a perfeita compreensão das limitações humanas e aparenta uma enorme compaixão em seu olhar e que se direciona ao ser humano em especial. O arquétipo do cachorro reflete um espírito tolerante alojado no coração e que sintetiza o simples desejo de servir que cada cão traz em si. Porém, o arquétipo do cachorro também espelha os cães que tiveram a fidelidade extirpada de seu interior à custa de pancadas. Estes cães latem e rosnam ao menor sinal de desaprovação. Porém, estes cães não são os verdadeiros representantes de sua espécie. Estes são os cães que foram traumatizados. Algumas raças de cães foram inclusive treinadas pelo ser humano para se tornarem viciadas, agressivas e brutais. Porém, estas são características que não correspondem em absoluto à verdadeira essência do arquétipo do cachorro. Assim, essas raças possuem uma memória genética modificada e que comete falhas na percepção do servir e reflete mais abertamente os instintos violentos de seus mestres e donos. O arquétipo do cachorro nos indica as reflexões sobre o que é o senso de fidelidade e quando a fidelidade está associada com a aprovação. O arquétipo do cachorro nos questiona sobre a fidelidade que cada um tem direito de ter e sobre as suas próprias concepções de verdade. O arquétipo do cachorro nos lembra que cada um possui uma própria percepção da realidade de maneira diferenciada e por isso única e valiosa. O arquétipo do cachorro sublinha as sabotagens que boatos, fofocas e opiniões alheias realizam sobre as amizades e nos grupos de trabalho. O arquétipo do cachorro nos lembra que o menosprezar e o ignorar são antagônicos à alegria e produzem a tristeza. O arquétipo do cachorro aciona a fidelidade nas próprias crenças potentes, criativas e que fazem união, leveza e crescimento. O arquétipo do cachorro aciona o contato com os objetivos de vida. Ao nos distanciarmos do arquétipo do cachorro, existe a possibilidade de aproximação da crítica negativa maldosa que envergonha e que normalmente surge através das companhias inadequadas. Ao nos distanciarmos do arquétipo do cachorro, o medo pode nos fazer encolher diante das adversidades de forma que não as encaramos de frente, de maneira corajosa. O arquétipo do cachorro nos reflete que, na grande maioria das vezes, não são os inimigos externos, porém formas, pensamentos criados em nossas próprias mentes que nos enviam mensagens de que não somos merecedores do triunfo, do respeito, da lealdade e da amizade, seja dos demais ou seja de si próprio. O arquétipo do cachorro nos espelha que, ao passar adiante mentiras, fofocas ou palavras que desejem degenerir a outros seres humanos ou diminuí-los, ao sermos incapazes de retribuir o amor que nos é dado, nos aproximamos do medo de não sermos aprovados pelos demais, nos aproximamos do medo de sermos rejeitados.
O arquétipo do cachorro nos faz recuperar o poder de ser fiel a si mesmo e aos nossos verdadeiros princípios éticos. Ao nos aproximarmos do arquétipo do cachorro, agimos sendo um reflexo inconsciente dos cães. Cada um se torna, assim, o melhor amigo de si mesmo. E esse foi o nosso resumo animado da semana. Se você gostou, clica em joinha e se inscreva no canal. Esse é o Arte Viral, um canal sobre arte e desenvolvimento humano. Eu sou o Henrique e até breve!